vocês? Hoje eu estou aqui, Josi Entrevista, episódio 10, trazendo para vocês um camisa 10, que é o Felipe Moraes, com a mãe dele, a Simone Moraes, num especial Dia das Mães, incrível que está sendo esse mês de maio. E esse exemplo de mãe aqui vai dar uma entrevista incrível para a gente, tenho certeza que vocês vão adorar. Para começar, eu sempre tenho meu parceiro, né? Olha só, da entrevista de hoje, Espaço Modas. Felipe ganhou o presente para presentear a Simone no Dia das Mães. Aí, Felipe, já adianta. Já adianta o presente Dia das Mães. Obrigada, a Simone, obrigada. que é uma super mãe. Obrigada, Espaço Modas. Isso, eu quero muito agradecer a Espaço Modas. Pode abrir aí enquanto eu falo da Espaço Modas. Gente, que essa loja é incrível. Eu quero agradecer muito o apoio ao episódio 10 de hoje Entrevista. Essa empresa linda que a gente ama, de uma família que é carinhosa demais, gente. A Fernanda, a Camila e a Jaqueline, que é a mãe delas, prepararam um presente claro chiquérrimo que pra eu gostei. Muito lindo, claro gente. Que eu vou usar. E essa família Espaço Muito Modas, obrigada. Gente, sempre te recebe com muito carinho, com muita atenção. Você que vai lá na loja, é sempre uma alegria estar junto delas. E looks e acessórios são incríveis, né? A Fernanda e a Camila estão trazendo sempre novidades para vocês. Eu vou deixar aqui o Instagram da loja para vocês seguirem e acompanharem. Tem Espaço Modas em Congonhas e também tem Espaço Modas Plus Size em Lafayette. Então, muito obrigada, meninas, pelo apoio do Josi Entrevista de hoje. É sempre bom falar com vocês, estar com vocês. E a Espaço Modas, ó, já garantiu o presente da Simone e das mães. Sigam aqui no Instagram para mais informações dessa loja que a gente ama, viu? Obrigada, meninas. E vamos começar essa entrevista de hoje. Primeiro eu quero agradecer, viu, a Simone e o Felipe, que eu sei que a agenda deles é cheia. Eles moram em Belo Horizonte, mas eu aproveitei o gancho que eles vão estar aqui celebrando o Dia das Mães para poder estar no Josi Entrevista comigo, né? E a gente sabe que esse papel de mãe é fundamental na vida dos filhos. E a Simone é dessas mães, gente, que dão força, impulsiona para contribuir na realização dos sonhos de seus filhos. Ela que é mãe do primogênito Vitor, que é estudante de medicina, né? E do caçulinha Felipe, que está aqui com a gente, Felipe Moraes, que joga na categoria de base sub-14 do Cruzeiro. Gente, ó, arrasa demais esse menino. E está aqui com a gente para participar dessa entrevista muito especial do Dia das Mães. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada a você, Josi. E mais a coincidência, né? Que eu falei com a Simone hoje. Gente, o Felipe, camisa 10, já vestiu várias camisas, mas agora ele tá com a camisa 10 e tá no episódio 10 do Jogo de Entrevista. Então, perfeito essa combinação de hoje, viu? Vamos começar com a primeira pergunta, que é o seguinte. Conta pra gente, Simone, como que foi o início da carreira na vida do Felipe, né? Porque o Felipe, desde pequeno, gente, eu lembro desse menino assim, ó, desse tamanhozinho aqui, e ele sempre despontava nos campos aqui de Lafayette. Não foi isso? Como que foi esse início de você falar assim, nossa, gente, tem um talento nesse menino aí? Foi assim, Josi. Primeiro, obrigada, viu, por você pensar em mim como mãe para estar falando gente, aqui. Demais, obrigada. Tem que ser. O Felipe, ele passeou por vários esportes e ele não gostava de nenhum. E eu sempre fui a mãe que incentivei o esporte na vida dos meus filhos. Como o mais velho, fez todos os esportes e gostava, o Vitor gostava de variar. O Felipe não gostava de nenhum. E aí ele, na escolinha, quando ele foi para a escola, e uma vez me chamaram da escola e falaram assim, o Felipe ele não interage muito com os coleguinhas e tal, tem alguma coisa, tem que ver. E aí eu fui na escola, no horário assim do recreio e tal. Quando eu cheguei, realmente a turminha estava toda ali brincando e ele sozinho com a bola. E na época a professora foi e falou comigo, ele fica o tempo todo ali assim, com a bola. Ali ele não brinca com os colegas e tal. E foi assim. Aí eu falei assim, então, o Felipe gosta de futebol, né? Eu já tinha percebido isso em casa, que chutava tudo, vivia com a bola e tal. Mas ele era muito novinho. E não tinha uma escolinha para meninos tão né, naquela idade, ainda tão pequenos assim. E aí eu fui num clube aqui em Lafayette, cheguei lá, não tem para essa idade. Aí eu tinha que esperar. Aí eu fui no outro, também não tinha. Aí fiquei naquela procura, né? Não tinha escolinha para a idade do Felipe. Só que o meu mais velho tinha feito escolinha aqui de futebol, né, aqui em Lafayette, com um professor. Coincidentemente, ele tinha um filho que estudava na escola onde o Felipe estava.
Aí um dia, posso te falar nome? Pode, claro. É o Ted, né? O pessoal deve conhecer ele, todo mundo conhece ele aqui em Lafayette, professor de futebol. Eu encontrei com ele, não sei nem se ele lembra disso, encontrei com ele no estacionamento lá da escolinha do sítio do Capão Amarelo. E aí eu fui falar com ele. Ele virou para mim e falou assim, ah, Simone, mas eu não tenho para a idade do Felipe. Aí eu falei, tá bom, fiquei eu assim, né? Passou um tempo, eu fui lá de novo, Ted e tal. Aí eu insisti, né? Ele falou assim, então leva ele lá. Vamos, leva ele lá, eu vou ajudar ele lá, deixa ele ficar lá com os meninos e tal. Aí eu comecei a levar o Felipe nessa escolinha. E aí ele ficava de mão dada com o Felipe ao redor da quadra. O uniforme do Felipe era calça quase, porque a bermuda era quase como uma calça, a camisa quase que era um vestido. E ficava em volta da quadra ali. De vez em quando ele entrava, segurando a mão do Felipe no campo. De repente, quando a gente via, o Felipe já estava. Quando a gente foi ver, o Felipe já estava lá na quadra com os meninos maiores e jogando, e ele não tinha medo. E assim foi. E nisso, o pessoal começou a um ver, outro ver, e começou a ter. Aí tem os times aí, aqui da nossa cidade, né? Que não tem muita expressão, porque não tem, assim, como é que fala? Não tem uma ajuda, né? Assim, não tem. As pessoas aqui se ajudam para os meninos jogarem, né? E aí o Felipe começou a jogar nesses times. Foi dessa forma. E aí um time, ele foi jogar um campeonato mineiro, o time daqui de Lafayette resolveu, vamos jogar o mineiro, vamos. Juntou, né, moveu uma ação, né, para ir fazer e jogar o campeonato mineiro. Um olheiro viu o Felipe jogando, né, em Belo Horizonte. E aí esse olheiro era do Corinthians, né, filho? E convidou ele para fazer um teste no Corinthians. E ele chegou em casa, todo feliz da vida, e me deu um susto até, que eu não estava nesse dia, estava meu marido que estava com ele. E nisso o Felipe já tinha quantos anos aí? Nisso aí já tinha passado uma história, né? Um tempo. Ele já estava com 9 anos. Fazendo, 9 anos. Novo ainda, né? Muito novo ainda. E aí esse cara, né, virou e falou assim, estou interessado, quero levar ele lá em São Paulo para fazer um teste no Corinthians e tal. Só que a gente achou que era mentira, Josi. A gente não acreditar em todas as promessas. Não era nosso meio, não era nosso mundo, a gente nunca pensava nisso. A gente achou que era mentira, entendeu? Mas o meu filho mais velho resolveu pesquisar. Olhou aquele nome, aquele cartão, e chega para mim e fala assim, mãe, não é mentira. Não, esse cara trabalha no Corinthians mesmo. E aí fui eu para São Paulo, o Felipe ficou lá uma semana, eu fiquei lá uma semana com ele. Foi uma semana muito, muito, muito difícil, Josi, para mim. Nossa, imagina. Foi uma semana assim... Porque quando eu cheguei lá, eu achei que... Você não tinha ideia do que era, né? Não. Estava acostumada com os times de lá. E para você também, Felipe? Foi meio assim, nossa, tô no Corinthians, meu Deus, o que é isso? Para falar a verdade, foi. E acho que foi o primeiro time de grande expressão assim, que eu fui a primeira vez. E também era eu e mais 1999 atletas. Concorrência louca. É verdade, foi Brasil isso mesmo. inteiro ali competindo. Exatamente, e era isso gente, mesmo. Lá do Oiapoca, Chuí. Exatamente, tinha 2.000 atletas lá. Gente. E aquilo, eu senti mal, lógico, Josi. a mãe fica assim, como é que eu largo meu menino de 9 anos aqui, meu Deus? Não, e assim, você deixa ele aqui às 9 e pega às 5 da tarde. A gente nunca tinha separado. É verdade, verdade. Então eu passei aquela decisão muito semana inteirinha sentada em frente ao Parque São Jorge, do outro lado da rua. E aquela semana passou-se todas as estações em São Paulo. Chuva, sol, frio. E eu passei todos os meus dias ali, sentada do outro lado da rua. Gente, é mãe. Assim começou a história dele. E nisso tudo, o meu cunhado, na época, né, falava assim, não, o Felipe é diferente. Não, o Felipe que joga muito futebol. O meu cunhado, ele sempre falou isso, sabe? Mas eu não tinha o meio do futebol na família. Eu não enxergava dessa forma, entendeu? Sim. Não. E meu cunhado sempre falando isso. Viemos embora de São Paulo. Eu achei que não tinha passado lá, né? Isso tem uma história que eu não sei nem se eu vou contar aqui, porque senão demora muito, né? Viemos embora. E na semana seguinte, eles ligaram para o meu marido falando que ele tinha sido aprovado no Corinthians e que a gente tinha que se apresentar. E aí tinha que mudar para São Paulo, aquela confusão toda. Para o segundo semestre, ele está lá, começando já o segundo semestre lá. E eu levei um susto, que eu falei assim, de jeito nenhum eu não vou.
Deus. Foi, não vou. Passou da peneira e não foi. Eu fiquei desesperada, não vou, não sei o quê, não sei o quê. E aí continuou o Campeonato Mineiro aqui, ele jogando aqui o Campeonato Mineiro. Aí ele vai jogar contra o Cruzeiro, entendeu? O Cruzeiro estava no nosso grupo no campeonato. Legal. E aí os olheiros estão ali, né? Aí a gente foi lá, Vendo tudo. o jogo contra eles foi lá na Toca mesmo. Aham. Foi lá em Belo Horizonte, então. Foi. Na Toca Olha que 1. legal. E aí eles jogaram, o Felipe, foi um jogo difícil, né, eles perderam, né, para o Cruzeiro. E aí o treinador daquela categoria gostou do Felipe e falou para o treinador daqui, né, que queria que o Felipe fosse para a equipe dele. Foi assim. Então, quando veio isso para nós, que o Cruzeiro estava chamando, convidando ele, então nem foi assim, sabe? A gente não foi atrás, sabe, Josi? Isso. Você estava no lugar certo, com a pessoa certa, na oportunidade certa. A gente não tinha ido atrás. Legal. Aí aconteceu pela segunda vez, aí foi para mim, assim, uma fase, uma coisa assim, que eu falei assim, meu Deus, e agora? É a segunda vez, como que eu vou falar para ele? Já falou o não do Corinthians e aí... Vou falar um como não é que de fica? novo, porque o do Corinthians eu já tinha decidido que eu não ia. Aham. Aí eu fiquei naquela coisa, sabe? Foi muito, muito, muito difícil, porque eu sofri muito. E aí eu falei para ele de início que a gente não ia. Nossa. E assim, tem aquelas pessoas que aparecem na vida, que aparecem não, que Deus manda. que Deus tem, né, que Envia, ali na envia. nossa vida e tal. Verdade. E assim, eu sou muito grata a essa escola que o Felipe estava na época, né? Que é lá o sítio. E a Ivonei, a Rose, que trabalhava, porque elas conseguiram perceber o comportamento do Felipe mudou na escola. Olha eu fico só. emocionada quando eu lembro disso. A mãe fica Porque mesmo. foi um período muito difícil da minha vida. Aham. Porque elas me chamaram para conversar. Aham. Porque ele mudou. Ele ficou apático, ele ficou triste, não É é? uma estrelinha e brilhou menos, né? Assim, né? É. Felipe? Mas E você aí- queria muito ir? Já estava assim, Nossa. Cruzeiro, meu Deus, eu preciso desse sim. Aí- Mas aí você pensa, assim, como que eu faço para convencer minha mãe que eu quero ir para esse clube? Isso aí foi uma das coisas mais difíceis. Que se ela falou, tá falado. Então Que não fofo. tinha o que mudar. Mas Então você tinha que tentar convencer ela que era uma boa, que era o seu sonho. uhum. E aí Foi. você foi percebendo o Pois comportamento não. dele. Aí elas me chamaram para conversar e foram falar isso para mim. E eu lembro que eu virei para elas e eu falei assim, não, mas ele é meu filho, eu não quero isso para a vida dele, eu não quero isso para ele. E aí elas falaram isso para mim, você não tem esse direito. Eu falei, eu tenho sim, eu sou a mãe dele, entendeu? Eu tenho sim. E elas falaram, não, você não tem esse direito, você tem que apoiar o seu filho. Você tem que ajudar o seu filho. Ô, gente, foi assim, a conversa foi longa, não foi só isso, entendeu? Mas elas fizeram assim, sabe? Aquela coisa assim, virou a chave, entendeu? E aí Foi aí. você caiu em si, Aí eu assim, meu incorporei a mãe de atleta, Deus. entendeu? Vamos nessa. Foi. Daí eu fiquei 1 ano com o Felipe na estrada, indo e voltando para Belo Horizonte, treino e tal, até a gente ver que não dava para continuar nessa rotina, porque era Puxado. difícil E a estrada para é muito ele. perigosa, né? É muito desafio, Era cansaço, exatamente né? muito cansativo, aí resolvemos, vamos embora para Belo Horizonte. Aí eu larguei tudo, né? Larguei trabalho, larguei minha casa aqui, larguei toda a vida que eu tinha aqui, tudo que a gente Família. tinha construído aqui, É. nossa família, tudo. E aí eu fui Bora embora. pra essa aventura. Exatamente, é uma aventura, não me arrependo. Somos muito felizes nela, né, filho? A gente é muito feliz. E aí agora vocês moram em Belo Horizonte. Moramos né? em Porque aí Belo Felipe Horizonte. estuda lá, né? Então vai aos treinos e tudo, mas não tem esse cansaço de pegar a estrada Não, pra e vir, foi bate e a volta. melhor decisão que a gente Teve pôde ter mesmo. tomado na nossa vida, entendeu? Nossa, Foi muito bom. que início, hein, gente? É. Ó, início emocionante já. Bom, mas a gente sabe também que um atleta tem uma vida com algumas restrições, né? Requer bastante disciplina. E como que é na sua casa, como que é o seu papel, Simone, como mãe, na organização da rotina do Felipe? Josi, olha, é realmente assim, a família acaba tendo que viver O sonho é de todos, né? a vida dele. É claro que a gente tem outro filho e esse outro filho tem um outro sonho, que graças a Deus ele já está, né, trabalhando, encaminhado ali para viver isso.
Mas a gente tenta viver, né, todos de maneira para ajudar o Felipe. Então, assim, realmente a gente tem uma vida restritiva. Nós temos horário para dormir e horário para acordar. A alimentação da minha casa não é, E né, acaba diferente. que se um não entra nessa rotina, desestabiliza todo o resto, Todo o né? resto, com certeza. Então, é uma vida de restrições? É. Mas eu posso te falar o seguinte, é uma vida de restrições com muitos ganhos, entendeu? Não são ganhos, porque o Felipe vai virar jogador de futebol. Não, gente. Isso é consequência, né? Que são ganhos para a vida, Isso. ganhos. Nós ganhamos em qualidade de vida, isso é verdade. entendeu? São outros ganhos, sabe? Que vale muito a pena. Muito bom. E como que é a ida aos jogos? Gente, a gente sabe também, né, que tem todo o acompanhamento dos pais, né? O Felipe é menor de idade, aquela coisa toda. Quando é jogo fora da cidade, o Felipe joga em campeonatos desde novinho, né? E você fica nessa vai e volta, vários jogos. Coração fica na mão se você não vai ou você vai em todos os jogos? Como que é assim? Eu vou em todos os jogos. O meu marido Torcida não, VIP. porque trabalha, às vezes a agenda não coincide, é difícil, às vezes é em outro estado, entendeu? Não é só em outra cidade, às vezes é em outro estado, então assim, mas eu vou. E costuma não, é sempre assim, Josi. Ele vai com o clube, com a equipe dele, ele não pode ir comigo, eu não posso nem chegar perto dele. Você não pode ser fã dele lá, agarrar o menino, não pode pedir selfie. Não. Tem que fingir que nem Não, filho. exatamente. Ai, meu Deus. Não. Ele, se possível, não fique nem no mesmo andar, né, no hotel que ele estiver, né? Concentração do menino ali. Exatamente. Sei. Não, lá ele é atleta, ele não é verdade, meu filho. verdade. Mas eu vou com eu vou, sou mãe, e eu tô ali. Ele sabe que eu estou lá. Ele sabe que eu vou estar em campo, que eu tô lá na arquibancada. E qual já foi o jogo assim, mais longe que você já foi pra seguir ele? Foram 2. 2? Foi São Lodiero, em Rio Grande do Sul. Não, Rio Grande do Sul não, foi Santa Catarina. Lá embaixo, né? São Lodiero e foi em Aparecida de Goiânia. E Simone tava lá firme e forte com a galera. Firme e forte. Em São Lugero, -1, né? Gente, -1 grau, Jesus. Frio que nós não conhecemos aqui. Não pensa bem, né? Vou te Mas falar. muito bom. Isso aí. Bom, e não é só preparo físico que conta, né? A gente sabe que a cabeça do atleta é tão importante quanto o corpo dele, né? E ninguém gosta de perder, e toda competição em que um ganha, outro perde, né? É preciso trabalhar muito o emocional. Já teve situações, Simone, que você teve que conversar com o Felipe sobre algum jogo ou campeonato que ele não ganhou e ficou chateado, e aí é feito todo esse trabalho psicológico para ele entender essa questão da perda e não deixar aquilo ali abalar o resto dele? Josi, olha, até que eu não posso falar isso, não. O Felipe, ele é muito equilibrado, sabe? Perder faz parte Graças a do jogo. Deus, ele é muito equilibrado. Teve uma situação, um pênalti que ele bateu, perdeu e que ele ficou... Mas ele ficou, foi bravo. Olha só. Entendeu? Ele ficou, foi bravo, muito bravo. Mas foi aquele momento, entendeu? E passou, e depois foi lá, teve outra situação de pênalti, bateu, ganhou e acertou e ok. Sabe? Então, assim... Agora, realmente, você fala dessa parte emocional, ela é muito trabalhada. Tem que ser, Isso aí, né? com toda certeza. Ele tem que ter esse trabalho. Uma estrutura por trás, né? Tem. Eu falo que um atleta, quando ele entra em campo para jogar, ninguém tem ideia do que é feito ali. Não, gente, atrás. eu falo num pênalti, por exemplo. É você, goleiro. Às vezes aquele pênalti vai valer o campeonato que você lutou meses para poder ganhar, né? Então eu falo assim, é uma responsabilidade muito grande. Exatamente. E você tem que ter realmente esse trabalho. E todo jogo competitivo, né? Não sabe perder, não desce pro play, né, gente? Porque senão vai dar problema. Não, tem que ter toda essa estrutura. Tem. Exatamente. Muito bom. Uma coisa é você não gostar de perder. Outra coisa é você aceitar que você perdeu porque tinha um oponente que foi melhor do que você. Isso faz parte e do você jogo. tem que brigar, correr atrás para você ser tão bom quanto. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a parte mais importante de um atleta é a parte mental. Porque se o atleta não tem a parte mental boa, com uma mente forte, uma mente trabalhada, ele não desenvolve, ele não vai para frente. O primeiro joguinho que ele perder, ele já vai querer desistir da carreira, de tudo. Muito bom. Bom, e Felipe, conta pra gente, né? Sua mãe já falou aí que vai em todos os jogos.
Mas você prefere que ela vá mesmo? Isso te deixa mais, ou isso te deixa mais tenso? Ah, meu Deus do céu, minha mãe tá aqui, ah, meu Deus do céu, minha mãe tá aqui. Como é que é? Não, ela ir nesses jogos, pra mim, é o maior prazer que existe. Ah, gente, meu Deus do céu. Acho que é a maior felicidade. Você não precisa ver ela, não. Não precisa ver, mas você sabe que ela está ali. Sim. Já dá aquela autoconfiança. Minha mãe tá aqui. E quando você faz gol? Como que você oferece gol? A comemoração é pra ela. É pra ela? Ela já sabe. Como que é? Ai, gente. Como que é? Ai, gente. Olha só, mãe se enche, né? Mãe se enche. Muito bem. Bom, e a Simone faz parte de um projeto, gente, muito bacana, que é chamado Mães de Futebol. Né? Como que funciona, Simone, esse projeto, né? Eu vi essa semana, a Simone fez uma live muito legal, também no Instagram, Trilhas do Futebol. E como que é essa interação com outras mães? Tem grupo? Uma apoia a outra? Porque o problema é que você, às vezes o desafio que você passou, outras estão passando, e aí é isso mesmo? Rola essa troca de ajuda, de apoio? Josi, eu vou falar para você que essas duas que você citou... Vou deixar o Instagram aqui, tá, gente? Para vocês seguirem, ó, Mães de Futebol e Trilhas do Futebol. Foi, assim, as melhores coisas que me aconteceram desde que o Felipe entrou no futebol, para mim, enquanto mãe. Eu não estou falando dele atleta, estou falando para mim, mãe. Porque a mãe também tem que ter apoio, gente. Não. Acha só que é um menino? Mãe tem que ter um apoio, uma estrutura. Quando o Felipe começou no futebol, aí esse meu primeiro ano, foi um primeiro ano extremamente desafiador, assim. A gente não conhece nada, você não sabe como agir. É um meio extremamente competitivo. Mas quando eu falo que ele é competitivo, não é competitivo só ali dentro de campo em jogos, não. Fora, os pais competem, entendeu? O seu filho tem que ser melhor que o outro. Existe isso, tem o ego, tem um tanto de outras coisas. Isso. E tem que ter um lado hoje eu sei disso, né? Tem um lado comportamental dos pais. O pai pode acabar estragando a carreira do menino. E a gente sabe que existe isso, que tem muito pai e mãe que estraga. E, assim, eu tive que procurar ajuda. Realmente, correr atrás, procurar ajuda. Eu não sabia nada. Tudo foi muito novo para você também, nessa parte. E eu não queria ajuda, como eu falo, eu não queria ajuda de entender do futebol tático ali dentro de campo. Não, porque isso é ele que está fazendo. Exato. Eu precisava de uma ajuda, era ali mesmo, para vivenciar aquele momento e esse momento que eu estou vivendo, né? Então, eu conheci, né, as mães do futebol, né, uma mãe, na verdade, uma mãe que teve iniciou o projeto. Uma feliz ideia. Ela escreveu um livro, dois livros, entendeu? Legal. Contando toda a trajetória dela, de como que ela começou todo esse processo. Ela viveu isso com o filho, está vivendo. O filho dela hoje joga no profissional, joga fora, joga na Europa. Então, ela escreveu esse livro com vários depoimentos de outras mães. E, assim, o livro você lê e você chora horrores, chora baldes. A mãe se identifica ali. Porque toda a nossa história. E você vai vendo que não é uma trajetória fácil, não é uma brincadeira o futebol. Assim como eu acho que nenhum tipo de esporte é brincadeira, tá, gente? Verdade. A criança, quando ela escolhe um esporte, não é brincadeira. É uma coisa muito séria. Então, assim, eu me apoiei nessa pessoa, nesse grupo, entendeu? Que é realmente uma rede, uma corrente hoje de mães. Do Brasil todo. Brasil e até fora do Brasil. Olha e a só. gente tem um grupo, são, né, grupos de WhatsApp, onde a gente se fala ali, todo mundo se manifesta nesse grupo. Confesso que eu não sou uma muito atuante de escrever muito, porque eu ainda estou aprendendo. Mas tudo a gente é colocado ali, a gente troca ali e uma é parceira da outra. Apoia a outra, né? Sabe? Às vezes uma dificuldade. Por exemplo, tem um menino, vamos imaginar que se o Felipe vai sair daqui, vai para um jogo, igual lá no Sul, por exemplo, eu não posso ir. E acontece alguma coisa. Sim, eu vou colocar lá no grupo. Eu tenho uma mãe aí na cidade tal. Meu filho está com a dificuldade tal. Vai aparecer uma mãe. E você lá. confia em outra mãe, né? Com a certeza. gente confia em outra mãe. Confia em outra mãe, exatamente. Verdade. Então, eu sou super grata a essas pessoas e a essa mãe. Amizades novas. Exatamente. Que teve essa boa ideia, né? Que a chama Rosana. Que legal. E depois você vai colocar aí para todo mundo saber. Eu já sigo ela, inclusive. E depois veio a trilha do futebol,
que é uma comunidade de pais também Olha só. que estuda, né? A gente vai estudar, aprender sobre Gente, o você tá meio achando, né? do futebol. Você tá Entendeu? achando. Então, são palestras, são aulas. E, assim, são pessoas assim, extremamente capacitadas para poder estar falando sobre o futebol. E que é, né? Não. Eu estou Ainda na é parte comunidade, da vida, não né? vou sair dela. Acho que nunca na minha vida, entendeu? Legal. E ela é fundamental para mim e é fundamental para, acho que para todo pai de atleta tem que estar lá na comunidade do futebol, na Viu, trilha do gente? Ó, futebol. você não conhece ainda, segue o Instagram aqui, que Exatamente. vale a pena. Bom, eu vou fazer uma brincadeira com esses dois agora, gente, muito legal. Já que a gente tá falando de futebol, né, Felipe respira futebol, a família dele toda respira futebol. Eu sou meio par da família também, tá? Vou tirar a minha Exatamente, onda claro aqui, que é. porque eu não sou obrigada, porque eu conheço o Felipe, ó. Você conhece a barriga. Vendo? né? Eu Da barriga. sou. Bom, e a Simone vai ter agora um cartão vermelho e um cartão amarelo. O Felipe conhece bem esses dois aqui. Né, Felipe? Mas como é que é? Cartão vermelho e amarelo lá não rola muito não, né? Não. Disciplinadíssimo esse menino, gente. Disciplinado. Bom, e é o seguinte, eu vou falar algumas situações que podem acontecer com o Felipe e quais a Simone, como mãe, ela daria cartão vermelho para uma falta grave ou cartão amarelo para um bate-papo light e vai resolver o problema. Porque a Simone também, gente, é uma mãe ali, ó, tá? Ali, ó. Tô Tá ali brava. acompanhando e tá, então não tem moleza, não. Então eu vou falar a frase e a Simone mostra cartão vermelho ou cartão amarelo, tá, Simone? Lá na sua casa, como é que é? Então, vamos ver, a primeira frase vai ser: saiu do banho e deixou a toalha no chão. Ih! Cartão vermelho pro Felipe, gente. Não pode, Simone, você fica Não brava. pode, ele não faz. Ah, não faz isso aí. Porque se Porque se fizer fizer, também, né, dá ruim. Bom, 2. Enquanto a mãe fala, sai andando. Gente. Nunca. Nossa, mãe. Inadmissível. Isso aqui tira a gente do Ai, sério, hein? ai. Tira do sério. Felipe não, né, Felipe? Não. Escuta. Oh, meu Deus do céu. Eu vou pegar, tô anotando tudo, gente, porque eu vou ser mãe de futebol também, tá? Porque o Gustavinho já tá ali, ó, batendo Vambora. até, chuta até sacola. Vambora. Então, eu tô pegando altas dicas aqui. Se fizer isso, acaba perdendo os dentes. Esse menino tem amor à vida, gente. Ele não é bobo, não. 3, vamos lá. Tirou nota baixa na escola. Impossível. Impossível. Ele nunca tirou uma nota baixa, Você vê? Josi. Oh, meu Deus do céu. E como é que dá conta, Felipe, de tudo, assim? Escola e treino. Como é que tá o marmitão aí, hein? Ah, gostosinho. Caramba. Aí, ó, a pessoa tem que almoçar dentro do carro aí, ó. Ó. Saindo da escola, indo pro treino e batendo um marmitão. Gostoso, né? Tem que estar lá 1 hora. É puxado. É puxado, mas é o que eu falo. Acho que né, a questão é você prestar atenção na hora da aula. Isso. Tudo tem seu tempo. Uma hora é a hora de estudar, outra hora é a hora de se divertir, de fazer o que a gente gosta. Aham. Mas, tipo assim, ela sabe mesmo, por exemplo, e eu não fico estudando em casa. Porque não tem tempo. E também, tipo Mas assim, aí você sabe que você tem que ficar ligado lá na sala de aula. Não dá Exato. pra ficar ali patetando, não, né? Uhum. Muito bom, isso aí. Bom, saiu de casa e não levou o celular. Ou então a mãe liga e o celular tá desligado. Ih, aí, ó. Não, aí eu vou dar um cartão amarelo, porque Amarelo. depende da situação. Ah, Por exemplo, entendi. se ele está no clube, ele não vai atender telefone. Você sabe onde tá. Não, ele não lá pode. não vai poder ficar usando telefone. Se ele está, por exemplo, viajou, está em concentração, não vai atender telefone. Então, depende da Depende situação. da situação. Tá Depende. bom, muito bem. Pede pra dormir fora de casa. Depende da situação, nunca vai, mas depende. Entendi. Depende. Quer saber nome, telefone, endereço Exatamente. e ficha completa da casa que ele vai dormir. Ah, isso é sem sombra de Isso dúvida. sim, né? Ó, É. de olho aqui. ela também não gosta, não. Não, Não. gosta. Ah, Não. tudo bem. Não fez tarefa da escola porque estava jogando videogame. Nunca aconteceu. Também não. Ó, escola em primeiro lugar, menina exemplar, gente. Nunca Ó, aconteceu. primeiro a escola, depois o lazer, né? Igual a gente falou, tem hora pra tudo. Né, Felipe? Isso aí. Exato. Já tá querendo apresentar a Nora. Ih, aí, Felipe, Agora ó. eu vou dar assim, calma. Calma, calma. calma. Calma, ainda não. Ainda não. Deixou o quarto uma bagunça. Isso aí de vez em quando ele faz. Mas aí bate um papo, chama aqui e arruma tudo. Se pede, arruma. Se eu peço, se eu falo, né, lá, ele vai lá e junta e arruma. Ah,
Ah, tudo bem, tudo bem. Quer fazer tatuagem? Jogador tudo tem tatuagem. E aí? Se pedir pra fazer, mãe... Vamos conversar, né? Vai tatuar o quê? A cara da namorada? Não pode. A da mãe pode. Mais ou menos, depende. Eu não pretendo. Não pretende assim, não? Não tenho Quer vontade. ser jogador, futebol, gibi, que só vê a cara do menino? O resto Não, tá tudo estampado. desenhado? Não, agora não. Não. É aí muito não. novo, né? É verdade. Muito bem. novinho. Depois eu não posso né, a vida dele, mas Depois agora não. Bom, e a última, essa aqui é importante, gente. Marcou gol e dedicou pra namorada. Por enquanto, o coraçãozinho é pra você, mas não sabemos. A hora que estiver namorando, eu vou ter... Vai dividir os Claro, gols. eu Vai vou... dividir os gols. Claro. Eu acho cada coisa. Né? Isso aí. Tudo tem Se sua a menina hora. for gente boa, né? Tudo tem Se a sua menina hora. cuidar ali... Vai ser o momento dela, eu vou ter que respeitar o momento dela. Gente, olha, eu aceito currículos, viu? Noras podem enviar currículo para Josi Entrevista, vamos analisar. Vai chover Nora agora aqui. Com a sogra dessa, gente, tudo bem, né? Bom, então é isso. Terminamos aqui as perguntas do cartãozinho, as frases do cartãozinho. E eu quero muito agradecer mais uma vez vocês pela presença no Josi Entrevista, abrilhantando o mês das mães. Gente, porque mãe é isso aqui, ó. Eu me emociono também, tá? Porque eu me espelho muito na Simone. E assim, é muito legal, porque essa parceria de mãe e filho é o sonho dele, né? E virou o sonho dela. E eu falo, porque eu acompanhei um pouco também, e eu tenho isso lá em casa. O Gustavinho tá crescendo, eu tô sentindo a vibe de futebol dele, e eu já tô pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que apoiar, porque é muito legal. É o seguinte, todo mundo julga muito, tá? O futebol. Eu, quando saí daqui de Lafayette, que eu sofri muitos julgamentos por ter ido, entendeu? É loucura, não vai dar certo, é muito difícil... é 1% dos meninos que vão jogar futebol que viram jogador de futebol, que chega no profissional. E eu penso o seguinte, ninguém sabe quem é esse 1%. E se dentro desse 1% for o meu filho, estiver o meu filho. Gente, você vai estar podando uma coisa. Exatamente. Então, eu não tenho esse direito mesmo, como foi falado lá atrás, de podar ele agora. Então, o que eu faço? Eu realmente faço tudo. Então, tudo que está ao meu alcance para ajudá-lo, entendeu? A realizar esse sonho, que é um projeto, é o projeto de vida dele. E então, é o nosso projeto de vida, eu faço. E faço assim, com amor, com prazer, entendeu? É muita dedicação, sim, mas eu faço assim com muito amor e muito prazer. E ele me ensinou uma coisa. Quando você me perguntou lá atrás sobre restrição e tudo, eu vou te contar uma historinha rápida. Uma vez, ele foi convidado para um aniversário e aí ele não podia ir porque tinha treino e jogo no dia. E eu fiquei muito triste porque ele não ia poder ir. Eu fui falar com ele. Aí ele falou comigo assim, não, eu não vou, mãe, eu não quero ir não. Aí eu falei assim, nossa, filho, mas tanto tempo que você não vai no aniversário e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, relaxa. Desse jeito, falou assim, relaxa, mãe, eu estou bem. Deixa eu te falar uma coisa. Treinar e jogar futebol para mim é lazer. Eu não vou para lá, eu vou lá, eu sou feliz treinando. Peso, né? Não é peso. Tá vendo? Então, o dia que ele falou, a hora que ele falou isso para mim, e olha que ele era muito mais novo que agora. Então, na hora que ele falou aquilo para mim, eu entendi que peso era para mim. Era eu que estava colocando um peso que não existia. Verdade. Entendeu? Para ele não é. Porque realmente a felicidade dele está lá jogando futebol. E fazer parte desse sonho, né? Como incentivadora, motivadora. É isso. Então, se você está vendo isso no seu filho, escute o seu filho. Isso aí. Para todas as mães aí, exatamente. Escute o filho fala para a gente. Sabedoria. E eu falo isso. Não é escutar com os ouvidos, é você escutar aqui, mas escutar aqui. Isso. Entendeu? Escute o filho. O filho te conta, ele te fala. Verdade. Entendeu? Então, escute os filhos. E eu quero aproveitar o momento para te desejar um lindo dia com a sua mamãe, né? Com os seus filhotes, todas com a as sua mamãe. mamães. Né? Eu com a minha mãe, com as minhas irmãs. Todas né? lindas. E um dia feliz para as minhas colegas, né? As minhas amigas. Todas vão assistir Josi Entrevista. Isso, minhas amigas lá do futebol, né? A tropa, né? Da Rô, né? As meninas do futebol, as mães do futebol, as mães da trilha.
as amigas todas que eu conheci nesse futebol. Bom, gente, então é isso. A Simone já deixou aqui uma mensagem de muita sabedoria a todas as mães, né, que estão nesse meio do futebol, que têm aí os seus filhos, que passam por cima de tantas dificuldades para poder realizar o sonho deles. E é para elas, né? Vamos bater palma para essas mães, então? Vamos! Isso! Palma para os atletas também, né? Que são esse exemplo de meninos, né? Crianças ainda, gente. O Felipe tem quantos anos? 13, 14? 13. 13 anos. 13 anos é criança ainda, gente. É. Mas com tanta responsabilidade, com tanta seriedade, disciplina, né? Porque ele tem um propósito. E é muito legal ver toda a família abraçando isso, a seriedade que a Simone leva a carreira dele e todo mundo vai... É sucesso, né? Que a gente fica doida, Felipe vai aos campos e todo mundo bate palma e vibra com a vitória dele, com os passos que ele tá dando. É do Cruzeiro para mais, né? Amém. Se Deus quiser. Amém. Sucesso para vocês, muitos gols, tá? E muito obrigada por estarem aqui no Josi Entrevista. Obrigada a você, Ju. Beijo a pela todos, ó. oportunidade. Mês das Beijo. Mães ainda não acabou, vai ter muita entrevista legal esse mês ainda. Então acompanhem no canal Josiane Zinato todas as sextas-feiras, entrevistas inéditas para vocês, tá? E na quarta-feira, os melhores momentos no Instagram, Josiane Zinato. Acompanhem tudo lá, se inscreva no canal, deixe seu like, que vai ter muitas mães inspiradoras iguais a Simone aqui. Josi, aí tem as vovós que eu conheci, Ah, que é? tem as vovós São que mães e acompanham mães, né? os netos, É. porque tem mãe que às vezes ela não consegue, e tem as vós que eu conheci, né, Gente, filho? Que são- tem grandes Tá vendo? vovós, Por viu? trás desses meninos tem uma galera de apoio muito legal. Tem. E é isso aí. Palmas para todos que ajudam a realizar o sonho deles. Palmas. Viu? Palmas, palmas. Isso aí. Obrigada, beijo. Até o próximo Jogo de Entrevista. Obrigada. Tchau, tchau.